Meu namorado ciumento atacou um colega de trabalho meu e acabou hospitalizado, mas quando me recusei a reatar, ele me pediu em casamento na frente dos meus pais, que não poderiam estar menos felizes. Tenho 27 anos e trabalho em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Estou lá há 3 anos e, na verdade, gosto muito, gosto das pessoas, do ambiente e, no geral, tem sido um trabalho tranquilo. Eu também tenho, ou melhor, tinha, um namorado chamado Anthony, de 29 anos, que esteve na minha vida por pouco mais de 1 ano. No início começamos de forma casual, mas o relacionamento se tornou sério bem rápido. Fomos morar juntos por volta do 7º mês e olhando para trás agora, eu deveria ter levado mais tempo. Anthony sempre teve problemas de ciúmes, começou com coisas pequenas, como perguntar com quem eu estava trocando mensagens ou porque eu gostava tanto de um certo ator. Eu costumava ignorar e simplesmente acalmá-lo, pensando que talvez ele fosse apenas inseguro e precisasse de tempo, mas nos últimos meses, tornou-se algo muito mais desgastante. Ele começou a aparecer na cafeteria sem avisar, apenas para me surpreender, ou ver como tudo estava indo entre aspas, porque não era isso. Ele me perguntava com quem eu estava trabalhando e se fosse um cara, ele ficava estranho. Tem um colega de trabalho, Malik, e ele está na cafeteria há mais tempo que eu e é o tipo de pessoa que se dá bem com todo mundo. Ele é divertido, fácil de lidar, e nunca foi estranho ou desrespeitoso. Na verdade, é um dos caras mais respeitosos com quem já trabalhei e nunca flertamos, nem ele comigo nem eu com ele, mas claro, Anthony não via as coisas dessa forma. Na semana passada, Anthony foi novamente à cafeteria e eu estava no meu turno. Malik estava no balcão, e estávamos brincando como colegas de trabalho costumam fazer. Nada romântico, apenas rindo de como a máquina de expresso continuava pingando, como se estivesse chorando por ser segunda-feira. Anthony entrou bem na hora em que eu ria de algo que Malik disse e a expressão em seu rosto já era estranha. Acenei para ele, mas ele me ignorou e foi direto para o balcão, sem nem mesmo me dizer oi. Malik perguntou o que ele queria e Anthony respondeu: falar com a minha namorada sem ter um cara por perto. Ele disse isso em voz alta e os clientes ouviram. Malik ficou confuso e tentou acalmar a situação, mas Anthony ficou ainda mais alterado. Eu disse a Anthony para ir embora e que conversaríamos depois do meu turno, mas então ele disse algo como: você acha que eu sou estúpido? Está me desrespeitando na frente de todos. Com certeza você adora me fazer de palhaço. Antes que alguém pudesse reagir, ele se jogou por cima do balcão e tentou socar Malik. Ele errou, acabou tropeçando em uma cadeira e bateu a cabeça com força no chão, sangue, gritos, pessoas gravando. Foi um desastre. Tivemos que chamar uma ambulância. Malik não revidou, ele se afastou e deixou que outros clientes o segurassem até a chegada dos paramédicos. A polícia apareceu, fez perguntas. Malik não prestou queixa, embora pudesse ter feito. Meu chefe falou comigo e me disse que era melhor eu tirar uma folga até as coisas se acalmarem. Fui ao hospital, senti que devia, pois ainda me importava, mesmo depois de tudo aquilo. Ele teve uma concussão, alguns pontos, nada que colocasse sua vida em risco, mas assim que entrei, ele me olhou como se eu o tivesse traído. Nenhuma desculpa, nenhum sinal de preocupação com o meu trabalho ou minha reputação, ele apenas começou a reclamar sobre como eu o humilhei, como deixei Malik se aproximar demais, como uma namorada de verdade, teria parado aquilo desde o início. Aquilo foi o fim para mim e eu disse a ele que tinha acabado, ali mesmo, na frente da enfermeira e da mãe dele. Disse que não ia continuar com aquilo e fui embora. Fui para casa, fiz uma mala e estou hospedada no apartamento de uma amiga desde então. As mensagens não pararam, ele me enviou parágrafos me culpando, depois pedindo perdão e depois ameaçando contar o que realmente aconteceu, seja lá o que isso signifique. A mãe dele também me escreveu, dizendo que eu parti o coração dele quando ele estava vulnerável e que deveríamos conversar como adultos. Eu não respondi e nem quero. Tudo isso parece irreal. Em um momento, eu estava rindo da máquina de expresso e no seguinte meu namorado estava sangrando no chão da cafeteria. Acho que eu só precisava desabafar. Minha amiga diz que eu deveria cortá-lo completamente e talvez até falar com o advogado sobre o assédio. Ainda não decidi, sinto-me suja, envergonhada e um tanto entorpecida. Estou com raiva porque talvez eu perca meu emprego permanentemente e fui arrastada para uma humilhação pública e de alguma forma, ele ainda acha que está certo e que eu sou a vilã. Não sei, talvez alguém aqui já tenha passado por algo parecido e eu não me sinta tão sozinha. Agora, não estou procurando consertar nada com Anthony, acho que finalmente superei essa fase, mas também não pensei que tudo explodiria assim. Obrigada por ler. Atualização 1. Desde que o vi no hospital, ele não parou. A mãe dele me escreveu novamente para dizer que Anthony apenas ama demais, e ficou emocionado, porque pensou que estava me perdendo. Ela terminou com: ele não é perfeito, mas pelo menos luta pelo que ama e isso deveria contar. A maioria dos homens simplesmente deixaria ir. Acho que a última frase é muito verdadeira, eles deixam ir em vez de se tornarem possessivos e causarem um escândalo no meu trabalho para não me soltar. Depois os amigos dele começaram a agir e alguns amigos em comum com quem eu costumava sair começaram a postar indiretas nas redes sociais, coisas como: não confie em quem flerta e depois se faz de inocente, e imagine perder a melhor coisa que você já teve por causa de uma piada. Não eram sutis e quando escrevi para um deles dizendo que ele não tinha ideia do que realmente aconteceu, ele me respondeu com um áudio do Anthony chorando e dizendo que eu estava me apaixonando por Malik e que ele perdeu o controle porque estava se sentindo inseguro há meses.
Deixe-me esclarecer uma coisa. Eu nunca dei a Anthony um motivo para se sentir inseguro. Eu não traio, não minto e mal saio de casa se não for com ele. As inseguranças dele não são minha responsabilidade. E Malik, o cara que Anthony atacou, está pensando em pedir demissão e conversei longamente com ele no dia seguinte a tudo isso. E ele me disse que está cansado de se envolver em dramas que não têm nada a ver com ele. Sinto-me péssima, ele trabalha lá há anos, os clientes o adoram e graças a ele, o turno geralmente corre sem problemas. Mas ele me disse diretamente que desde a explosão de Anthony, não se sente seguro. Ele recebeu uma mensagem estranha de uma conta falsa no Instagram chamando-o de cobra, e ele suspeita que foi um dos amigos de Anthony, ou talvez o próprio Anthony. E isso não é o pior, a gerente da cafeteria me colocou em uma espécie de pausa não oficial. Ela me disse que não é uma suspensão, mas que acha que eu deveria tirar alguns dias até as coisas se acalmarem, e a tradução disso. A situação complicou tudo, e agora eu sou um fardo. Não falei com Anthony desde o hospital, mas aparentemente, ele tem falado com meus pais e é aí que tudo começou a desmoronar. A irmã de Anthony, a única pessoa da família dele que eu suporto, me escreveu dizendo: provavelmente você deveria vir jantar no domingo, seus pais e os nossos estão convidados. Ela continuou: eu não deveria te dizer isso, mas Anthony está planejando algo, e eu achei que você deveria saber. Perguntei que tipo de algo, e ela apenas respondeu: por favor, não me mate por te contar, mas ele está falando em tentar de novo, um gesto grandioso tipo de filme, para te reconquistar. Meus pais sabem exatamente o que aconteceu e não é que eles ficarão surpresos, mas acho que eles irão a esse jantar, sabendo o que sabem, para fazer algo com Anthony pessoalmente e é isso que me apavora. Falei com eles, e eles disseram que tem que ir, enfatizando a palavra tem. Neste ponto, eu gostaria de não ir, mas como eu disse à minha ex-cunhada, eu devo ir para que as coisas não piorem ainda mais com meus pais. Então sim, é assim que as coisas estão. Para aqueles que dizem dê a ele mais uma chance, não acho que consigo. Para aqueles que me chamam de fria, talvez eu seja, mas depois de uma semana sendo atacada nas redes sociais, traída por pessoas que sorriam na minha cara e quase perdendo meu emprego por causa do temperamento de um homem, não tenho muita vontade de ser a ex legal e tranquila. Se ele fizer o que eu acho que vai fazer no domingo, vou acabar com isso e então, vou bloquear todos os envolvidos e começar de novo. Mas mais importante, vou impedir que meu pai precise de um advogado. Atualização 2. Fui à casa dos pais dele e todos estavam vestidos como se fosse o dia de ação de graças ou algo assim. O pai dele estava grelhando carne, a mãe dele servindo taças de vinho e meus pais não tinham chegado quando cheguei. E Anthony veio direto me abraçar como se tudo estivesse bem. Eu não retribuí o abraço, mas também não quis fazer uma cena. Ele agia como se nada tivesse acontecido, fazendo piadas com o pai, falando de futebol com os primos e conversando comigo, ou fingindo conversar como se não tivesse feito um papelão total uma semana atrás e o tempo todo eu sentia que estava sendo observada de todos os ângulos. Foi estranho, como uma armadilha. Assim que meus pais chegaram, com cara de que haveria uma matança, Anthony se levantou e bateu na taça com uma colher e todos ficaram em silêncio. Ele começou um discurso, falando sobre as qualidades do amor verdadeiro, que para ele eram qualidades bastante distorcidas, porque ele falava sobre lutar pelo amor, mesmo que isso custe caro. Então, ele tirou uma caixa com um anel e se ajoelhou, ali mesmo na frente de ambas as famílias, como se não tivesse me humilhado no trabalho, acabado no hospital, arruinado meu emprego e tornado a vida de alguém inocente mais difícil. Ele segurava o anel e me dizia que aquilo era uma prova de que queria começar de novo e que esta era a oportunidade de demonstrá-lo. Eu apenas o olhava e pensava: você realmente acha que isso conserta tudo? Eu disse a ele que não, mesmo que apagássemos tudo o que aconteceu neste último tempo, o que é muita coisa para apagar, nós nem estávamos juntos há tempo suficiente para pensar em casamento. Suponho que seja mais um sinal de alerta para a coleção. Todos estavam em silêncio, esperando minha resposta e minha resposta alta e clara foi não, e não lhe dei nenhuma explicação. Não acho que ele precisasse de uma. Meu pai disse: eu vim aqui para te bater, para te colocar no seu lugar pelo que você fez, mas acho que meu trabalho já está feito, você está se humilhando sozinho. O pai dele deu uma tosse desconfortável. Anthony olhou para mim como se tivesse sido atingido de novo, como na cafeteria e de repente ele deixou a caixa cair, ficou de joelhos e começou a chorar. E não era uma lágrima solitária, era um choro de corpo inteiro, como se tivessem lhe dito que seu cachorro havia morrido. Ele repetia sem parar: por que você está fazendo isso comigo? Foi sinceramente patético. Levantei-me e disse ao meu pai que iríamos embora e peguei minha bolsa e minha mãe nos seguiu. A mãe de Anthony me disse que não era assim que se deixavam as coisas quando alguém fazia um gesto romântico, mas minha mãe respondeu para ela calar a boca porque ela ainda estava com vontade de socar alguma coisa. A tia dele consolava a mãe dele enquanto se colocava entre minha mãe e a de Anthony, embora minha mãe não estivesse em atitude de querer brigar, era apenas algo para fazê-la calar a boca. O primo dele literalmente disse: o que você está fazendo chorando no chão? Levante-se de uma vez, não vê que parece uma mulherzinha? Naquela mesma noite, Anthony me mandou uma mensagem enorme e sem sentido, dizendo que havia se desconectado emocionalmente, que estava sobrecarregado pelo amor e pelo trauma, e que nunca deixou de imaginar um futuro comigo. Ele culpou tudo por feridas não resolvidas de uma ex que o traiu anos atrás, mas eu não respondi. Em seguida, ele me mandou um áudio de 3 minutos, chorando e dizendo: por favor, deixe que isso seja o começo, não o fim. Eu o bloqueei. Meus pais me ligaram na manhã seguinte e discutimos um pouco sobre o assunto, e eles se desculparam porque sabiam que eu
iria se não pudesse impedi-los de ir também, e que por essa razão me colocaram no meio de tudo aquilo. Respondi que no final não foi tão ruim e que tudo deu certo para nós, embora papai devesse ser menos impulsivo e tentar não socar todo o namorado idiota que eu tivesse. Também prometi que este seria o primeiro e o último. A irmã de Anthony me escreveu para se desculpar e ela disse que descobriu minutos antes do jantar o que ele ia fazer e que tentou impedi-lo. Disse até para não fazer aquilo porque meu pai estava com a mão quente e queria esfriá-la no rosto dele. Mas como era de se esperar, Anthony não a ouviu, e tudo aconteceu como aconteceu. O que não parece tão ruim, eu já estava planejando passar a noite na delegacia tentando tirar meu pai de lá e em vez disso só vi Anthony chorar. Acho que o saldo é positivo. Malik também me escreveu novamente, apenas para ver como eu estava e ele me disse que soube por um amigo em comum que eu me mantive firme e que estava orgulhoso de mim. Eu agradeci e pelo menos ele começou a pensar diferente sobre deixar a cafeteria. O pior é a quantidade de pessoas naquela família e algumas pessoas de fora, que acharam que o pedido de casamento foi romântico. Alguém postou fotos de quando ele estava ajoelhado, mas não postaram de quando ele estava chorando. Recebi mensagens perguntando: "Não acredito, você disse que sim?" Expliquei como tudo continuou depois da foto e praticamente todos entenderam. Apenas alguns viram de forma diferente, como sua família, a tia e a mãe, que também me disseram que tinha sido romântico e que eu deveria lhe dar uma chance, pelo menos, alguém que chora não pode ser uma pessoa violenta, porque isso demonstra sentimentos. Minha resposta foi que deveriam perguntar ao próprio Anthony se ele é violento ou não, porque foi ele o responsável pelo seu próprio acidente, por ter sido violento consigo mesmo. Atualização 3, eu nem sabia o que esperar depois do espetáculo do pedido de casamento, talvez silêncio total, talvez mais mensagens em massa ou ligações de números que eu não tivesse bloqueado, mas em vez disso, recebi uma solicitação de mensagem no Instagram e era de uma mulher chamada Amy. Eu não teria respondido, mas pela mensagem inicial, senti a necessidade de fazê-lo. "Olá, você não me conhece, mas eu já fui noiva do Anthony." Eu aceitei e ela disse que lamentava despejar tudo aquilo de repente, mas que tinha visto as fotos do pedido de casamento fracassado e também tinha ficado sabendo de tudo. Ela disse que eles estiveram em um relacionamento por mais de um ano e que Anthony também tinha sido um pouco possessivo com ela. Ela finalmente terminou o relacionamento, embora depois que ele a pediu em casamento. Diferente do meu caso, a explosão final dele foi após o pedido. Então esta era a verdadeira mulher que havia traumatizado Anthony, exceto que ela não o havia traído. Alguns dias depois fui ver Malik, ele tinha estado um pouco distante desde o jantar, não porque estivesse com raiva, mas porque estava farto de ficar preso no meio de tudo. Contei tudo a ele, mostrei as mensagens de Amy e pelo menos ele voltou ao trabalho, o que eu acho que ele merece, porque ele não tem culpa de nada do que está acontecendo. Mas aqui vem o pior da atualização. Alguém me disse que Anthony foi demitido, não que ele tivesse um ótimo emprego que não pudesse perder antes. O meu também não é um ótimo emprego, mas é o meu trabalho e é o que me sustenta, então ninguém gosta disso. Ele estava trabalhando como terceirizado em uma empresa de logística e aparentemente um de seus colegas comentou algo sobre o pedido de casamento e a foto, especialmente falando sobre como ele chorou depois de tudo. Eu não respondi lá, mas alguém o fez e Anthony tentou brigar com ele e a segurança teve que escoltá-lo para fora e oficialmente ele está desempregado agora. Enquanto isso, meu emprego mal se sustenta por um fio. Continuo em uma licença não oficial e o RH entrou em contato comigo e me disseram que alguns clientes apresentaram queixas sobre o que aconteceu naquele dia, algo que a empresa não quer vinculado à sua imagem. Eles não me demitiram oficialmente, mas eu nem verifico mais a escala para saber se fui escalada. Acho que deveria começar a procurar algo novo. Não acho que as coisas possam piorar a partir daqui. Acredito que cheguei ao fundo do poço, o que vejo como positivo, porque agora só posso melhorar, mesmo que as coisas não voltem a ser como antes. Dou meu emprego como perdido, mas estou otimista de que posso encontrar outro. Não que eu queira ser CEO de uma empresa listada na bolsa, só quero trabalhar fazendo café, que é algo que eu amo. Atualização 4. Sinceramente, eu planejava deixar tudo isso desaparecer e não dar mais atenção. Mas às vezes você não pode se afastar dos problemas e os problemas vêm até você. Não sei se é engraçado, ridículo ou simplesmente triste a esta altura. Depois de tudo que aconteceu, a briga, o término, a emboscada com o pedido de casamento na frente de nossas famílias, a revelação sobre a ex-noiva dele e sua demissão, eu pensei que já tinha acabado. Quanta mais bagunça uma única pessoa pode causar? Eu estava saindo com uma bomba atômica que deixa radiação depois de explodir. Bem, aparentemente ele ainda tinha uma última jogada e há alguns dias, recebi uma mensagem da irmã de Anthony, que como vocês sabem é a única pessoa meio sã naquela família, perguntando se eu estaria disposta a nos encontrarmos. Ela disse que queria conversar, só nós duas, sem o irmão, sem o resto da família. Eu visualizei e não respondi porque não sabia se era uma boa ideia, mas ela insistiu dizendo que era importante. Como ela foi a única que realmente me avisou que algo aconteceria antes do jantar, que meu pai queria bater nele, e parecia ter algum bom senso, pensei, ok, talvez ela queira se desculpar ou falar sobre o desastre do irmão dela. Nos encontramos em um parque para conversar e a intenção dela era se desculpar, perguntar como eu estava e essas coisas como uma amiga, mas em 15 minutos, apareceu toda uma congregação de pessoas.
Eram os pais de Anthony, a tia, um cara que apresentaram como pastor deles e uma mulher que se dizia ser uma coach de relacionamentos licenciada. A mãe dele começou a falar sobre como Anthony tem estado em uma espiral de saúde mental desde que eu o deixei, ou melhor, de como eu o humilhei na frente de ambas as famílias, segundo suas palavras, e que eu não encontraria um tesouro como ele, que é capaz de expressar seus sentimentos apesar da humilhação que sentiu ao fazê-lo. Eu concordei, porque nunca pensei que veria alguém se humilhar daquela forma. Achei que não seria possível. Perguntei se Anthony viria, porque eu queria sair dali, e a irmã dele queria que fossemos embora antes que isso acontecesse, mas eles disseram que não, que aquilo era para mim, para me ajudar a ver que eu tinha reagido de forma exagerada, que eu deixei um erro definir todo o relacionamento. Eles estavam lá para me mostrar que dentro de mim havia uma parte que queria perdoá-lo, voltar com ele e ajudá-lo a se curar, porque eu sabia que era o certo a fazer. Eu disse a eles que se eu tivesse um câncer dentro de mim, então eu deveria correr para marcar uma consulta com o médico para que ele fosse removido. Foi aí que os terceiros começaram a falar, que é como eu os chamo, pois não estavam presentes em nada do que havia acontecido e eu não tinha certeza do quanto sabiam. Eu simplesmente peguei meu celular e mostrei tudo a eles, um por um. Mostrei capturas de tela de M, a ex-noiva, e mostrei mensagens de texto onde ele me culpava pela briga e se recusava a assumir a responsabilidade. Falei sobre a armadilha do pedido de casamento, contei como ele ameaçou Malik de uma conta falsa e expliquei que ele só se arrependia quando as coisas não saíam como ele queria, e claro, contei sobre um incidente no meu trabalho. O pastor tentou interromper várias vezes com coisas como: todos cometemos erros e Deus dá segundas chances. E eu respondi: ótimo, então que Deus o receba e se case com ele, eu estou bem, obrigada. A mãe de Anthony continuava sem entender e ela disse que eu não deveria jogar fora o amor por causa de alguns tropeços. Eu disse a ela que tropeço foi o que aconteceu com ele no café, mas o resto não eram tropeços, mas sim tropeços de sua inteligência, em todos os sentidos. O pai de Anthony não disse uma única palavra o tempo todo, apenas olhava para o chão e a coach. E coloco entre aspas porque não acredito nem por um segundo que fosse legítima, me perguntou se talvez eu estivesse projetando traumas passados sobre Anthony, insinuando que eu era o problema. Foi aí que me levantei e disse a eles que não estou quebrada, não estou confusa e não sou alguém que eles possam manipular para perdoar seu filho adulto, que é mais idiota do que possessivo, e que já podemos ver de onde ele herdou isso. Saí no meio da frase de alguém porque a irmã de Anthony estava me puxando pelo braço para irmos embora. Embora eu quisesse continuar dizendo algumas coisas para aquele grupo de palhaços que haviam escapado de um circo psiquiátrico, depois entrei no meu carro e fui embora. Naquela mesma noite, a irmã de Anthony me escreveu novamente para se desculpar e ela confessou que não sabia que eles estavam planejando tudo aquilo. Ela pensava que eles poderiam tê-la seguido, ou talvez usado o aplicativo de localização em seu telefone. Aparentemente, ela também vai cortar o contato com os pais. Ela me disse que está farta de defender as ações do irmão e de ser a única racional juntando os cacos de seus desastres. Eu agradeci, mas disse que só quero distância de tudo isso. Alguns dias depois, Anthony esbarrou acidentalmente entre aspas porque não acredito nisso, comigo do lado de fora do meu novo trabalho, o qual eu não publiquei em lugar nenhum. Não sei se ele me seguiu ou se alguém lhe disse, mas ele simplesmente apareceu lá, todo triste e calado, como se estivesse perdido. Ele me disse que sentia minha falta e eu não disse uma única palavra, apenas passei direto e o denunciei. Agora tem uma ordem de restrição em andamento e sim, eu deixei a cafeteria, já que não sabia se algum dia voltaria a trabalhar lá e não podia esperar. Tenho um novo emprego em outra parte da cidade e não é muito longe, mas pode ser um novo começo. Malik e eu conversamos algumas vezes desde então e ele está muito bem, porque também encontrou um novo emprego, melhor segundo ele, e finalmente deixou a cafeteria para trás. Ele trabalha de casa agora, então há menos coisas que me façam sentir falta do antigo trabalho. Alguns pensarão que é porque estou apaixonada, gosto dele ou o que quer que seja, mas suponho que são pessoas que pensam que não pode existir amizade. Toda essa situação me deixou mais cansada do que com raiva e nem a desgosto. É como perceber que você deu a alguém muito mais benefício da dúvida do que ele jamais mereceu. Atualização 5. A irmã de Anthony foi assediada pela própria família e Anthony foi preso. Tudo isso na atualização de hoje e mais, não perca. Eu não sabia o que escrever no resumo da minha postagem e pensei nisso, o que honestamente, explica muito bem o que venho contar hoje. Vou começar pela irmã de Anthony, que me disse que ia começar a cortar os laços com a família e se afastar, e ela o fez, mas nada de bom saiu disso para ela. Conhecendo o tipo de pessoas que são, o assédio começou com mensagens de texto e ligações, dizendo que não era hora de abandonar Anthony justo agora que ele estava passando por coisas importantes. Falarei mais sobre isso adiante. Disseram-lhe que ela tinha passado tempo demais comigo e que pegou essa mania de desprezar homens com sentimentos fortes como Anthony. Depois eles foram à casa dela, sim, com o pastor e a coach de vida falsa. Como ela não os deixou entrar, começaram a bater na porta e o mais surreal foi que o pastor rezava em voz alta para que ela abrisse, enquanto a coach lhe dizia para não projetar nos pais algum trauma internalizado em seu ser, sim, ridículo a esse ponto. Finalmente ela chamou a polícia porque eles estavam danificando a porta e conseguiu uma ordem de restrição contra todos eles, incluindo o pastor e a coach. Acho que ela ganhou o prêmio de ordem de restrição mais estranha, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma contra um pastor e uma coach de vida e agora vamos ao que Anthony estava atravessando.
Acontece que seus problemas mentais pioraram e tudo escalou em um supermercado. Ele tentou flertar com uma mulher que estava com seu filho, acreditando que era mãe solteira, mas quando a mulher pediu que ele a deixasse em paz e disse para ele se afastar porque era um homem horrível, Anthony começou a chorar. E ele então abriu um pote de sorvete ali mesmo e começou a comer com o dedo. Como não tinha colher, foi o melhor que conseguiu pensar e segundo testemunhas, ele dizia que a vida o estava sobrecarregando, que não tinha sorte no amor e que tudo era muito pesado. Por isso, os seguranças pediram que ele se retirasse e foi então que ele se tornou violento com eles e acabou sendo detido à força até a chegada da polícia. Ele queria escapar e que a polícia não o levasse. Tanto a senhora quanto o estabelecimento prestaram queixa, ela por assédio e o supermercado por agressão e consumo de produtos sem pagar. Ele recebeu liberdade condicional e serviço comunitário. Era isso que seus pais repreendiam a irmã quando a atacaram, algo que ela sabia, mas não se importava nem um pouco. Ela só queria ficar longe e não ser arrastada para isso também e bem. Esse é o resumo e os detalhes do que aconteceu. Felizmente desta vez tudo ocorreu longe da minha vida.